Olá pessoal, o vídeo de hoje é dedicado para você que é um estudante ou um profissional da área da saúde laboratorial e eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico da tricomoníase, diagnóstico laboratorial da tricomoníase. O Trichomonas vaginalis, ele é o agente etiológico da tricomoníase e ele é um protozoário que habita o trato geniturinário masculino e feminino. E ele é transmitido durante o contato sexual desprotegido. Para o diagnóstico, ele é uma parasitose e o diagnóstico é feito com material da região urogenital. O primeiro material biológico que pode ser utilizado para observar o Trichomonas vaginalis é a urina. O ideal é que a gente colete a primeira urina do dia. Se seu objetivo é pesquisar o Trichomonas, peça ao cliente do laboratório que colete a primeira urina do dia. Ou então, no caso da mulher, também a primeira urina e que não faça higiene genital antes dessa colheita. Porque o nosso objetivo, nesse caso, é pesquisar o parasito. Para a gente encontrar o parasito é muito mais fácil quando a gente utiliza a primeira urina do dia. O que a gente faz? Sedimenta essa urina através de centrifugação, pega um pouquinho do sedimento, coloca na lâmina e observa. Quando o trofozoito do Trichomonas vaginalis está presente, a gente observa essa estrutura que está aparecendo no vídeo aqui se mexendo. Com essas características desse tamanho que se mexe na urina, a gente só tem mais ou menos duas estruturas. Na urina, o que se mexe com essas características ou é espermatozoide, que é fácil de você identificar por causa da cauda, ou Trichomonas vaginalis. E aí o Trichomonas você observa e vê ele se mexendo, é o trofozoito na sua forma viva. Mas nem sempre é fácil encontrar o Trichomonas lá na urina. Ele tem essa morfologia característica, com flagelos anteriores, com núcleos, com esse axonema, com essa imagem que está aparecendo aqui. Mas nem sempre é fácil, porque ele tem uma morfologia meio polimórfica, às vezes ele parece redondinho, às vezes parece mostrando uma outra característica. O importante é que ele tem uma membrana ondulante e quando você observa ele se mexendo, fica fácil identificar na urina. Essa é a amostra biológica mais comum que a gente utiliza para o diagnóstico, mas há outras situações que a gente pode utilizar outras amostras biológicas. SUAB de secreção urogenital. Então a gente pega lá um SUAB estéreo, coleta material urogenital na região urogenital, tanto masculina quanto feminina. Lembrando, na feminina é importante pegar ali próximo à uretra e próximo à entrada da vagina, e masculina lá próximo da uretra. Quando coleta a amostra biológica através do SUAB, a gente tem duas opções. Ou adiciona esse SUAB no meio de cultura, principalmente o meio STS, que é utilizado para o crescimento do Trichomonas, para depois a gente fazer uma identificação ao microscópio, ou esse material do SUAB, ele é estriado em uma lâmina de vidro, onde a gente vai fazer ou a análise a fresco ou a coloração, principalmente com o corante Giemsa e o Leishman. Então a gente pode observar o microscópio e quando ele está corado a gente vai observar o trofozoito mais ou menos como está aparecendo na imagem aqui, certo? Com essa estrutura, com esse formato. Ou eu posso olhar na lâmina direta para ver se eu encontro o trofozoita vivo, sem coloração, ou eu coro na lâmina direta. Coloco um pouquinho de salina, levo para o laboratório que pode ser feito a cultura se assim desejar. Ok? Então, primeiro eu tenho um material de urina, depois eu tenho um material coletado com SUAB. E também, após a coleta com SUAB, eu tenho uma terceira opção de uso do SUAB, que é super interessante. Poucos laboratórios e poucos profissionais da área do laboratório conhecem, que é o meio in-pouch. É esse meio de cultura líquido que a gente tem, que ele ajuda a eliminar micro-organismos, deixa as células mais fluidas dentro desse saquinho. Você coleta um pouquinho da amostra urogenital, dissolve nesse saquinho com o meio de cultura. Em torno de 40 minutos depois, você leva o próprio saquinho para o microscópio e observa lá. Ele serve e é muito bom, tem uma sensibilidade, uma especificidade boa para o diagnóstico do Trichomonas, para a detecção do Trichomonas, e você leva o próprio saquinho para o microscópio.
e observa para tentar visualizar o trofozoito do Trichomonas se mexendo no interior dessa amostra. Poucos laboratórios utilizam essa técnica, mas alguns artigos científicos estão mostrando que ela tem resultados bastante satisfatórios. De repente é uma novidade para você implementar no seu laboratório. É possível também fazer a detecção de antígenos do trofozoita através de reações de imunofluorescência ou de ELISA, mas também é importante fazer a detecção dos anticorpos que existem, são formados, e eu posso utilizar técnicas imunológicas para fazer esse diagnóstico. Não é muito comum, é mais comum a pesquisa do trofozoita mesmo, né? Ou ele corado ou ele in natura vivo. Mas é possível fazer algumas reações imunológicas para poder detectar. Às vezes o paciente está com pouca parasitemia, fica difícil você encontrar. Toda pesquisa direta de micro-organismo ele tem uma baixa sensibilidade. Você utiliza estruturas para aumentar, estruturas e métodos para aumentar essa sensibilidade. Porque o paciente pode ter a tricomoníase, mas naquela amostra biológica que você observou, você pode não encontrar. Aí por isso que geralmente a pesquisa direta tem uma baixa sensibilidade. Por outro lado, tem uma alta especificidade. Quando você encontra, realmente o paciente está parasitado, porque é muito claro detectar e observar o Trichomonas se mexendo. Eu tenho amostra de urina, eu pesquiso no sedimento urinário, eu tenho coleta com suave, né, que eu posso tanto utilizar para fazer uma coloração quanto uma cultura. Eu tenho reações imunológicas que podem pesquisar antígenos do Trichomonas ou em secreção genital utilizada, ou eu posso pesquisar anticorpos na amostra biológica do paciente, eu posso até utilizar o soro para poder fazer isso. Eu tenho pesquisa do material genético do parasito, através de reação em cadeia da polimerase. Alguns laboratórios de pesquisa podem fazer, não é comum na prática para diagnóstico, porque geralmente é um teste caro. No caso da suspeita da tricomoníase em homens, o fluido biológico em que é mais fácil você detectar o Trichomonas é no esperma. Está com sintomas clínicos, a clínica está compatível com a infecção por Trichomonas vaginalis. Pesquisou na urina, não achou. Pesquisou na secreção urogenital, não encontrou, uma outra opção é você pesquisar no esperma do paciente. Pede para que faça a coleta, meia hora, no máximo meia hora antes da análise, observa no microscópio e você observa os Trichomonas vivos se mexendo junto lá do material reprodutivo. Recapitulando, para fazer o diagnóstico eu posso utilizar a urina, a primeira urina do dia. Eu posso coletar secreção urogenital através de suave, e aí com esse suave coletado eu posso fazer cultura, eu posso fazer um esfregaço em lâmina para corar com Giemsa ou com Leishman, ou eu posso adicionar nesse meio input e observo 40 minutos depois. E eu posso procurar também no esperma, que é uma amostra biológica que eu encontro com mais facilidade, o Trichomonas, além dos testes de biologia molecular para pesquisar o DNA do parasito e dos testes imunológicos para pesquisar anticorpos ou para pesquisar antígeno. Espero que tenha ficado claro para você. Até a próxima. E o diagnóstico do Trichomonas vaginalis é possível de ser feito por diferentes metodologias e em diferentes coletas de amostra biológica, ok? Até a próxima.